edificando a sua igreja, e com muita alegria eu bendirei. Sim, de paz, grande rei, sim verás, bendirei. Sou feliz em Jesus, sim me quis. De Jesus, é Jesus o meu amigo, meu irmão e protetor, que me ampara no perigo, dando paz e seu amor. Nessa vida eu prossigo jubiloso em Jesus, meditando no bendito que reluz. Sim, de paz, grande rei, sim verás, bendirei. Sou feliz em Jesus, sim, me quis de Jesus. Amém. A paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Nosso tema de hoje é um tema que toda a igreja conhece. Mas nós vamos perguntar algumas coisas, ou mencionar algumas coisas, só para entendermos. Então, o tema de hoje é: quem é Cristo o Senhor? Nós vamos falar sobre aquele que é o centro da nossa fé, a razão da nossa esperança e a fonte da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo também. Às vezes nós caminhamos em uma jornada de fé sem realmente parar para refletir profundamente sobre quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele será. Então vamos meditar nesse aspecto e buscar um entendimento mais profundo da pessoa de Jesus. Jesus não é apenas um homem, um grande profeta ou um líder moral, não. Ele é o Filho de Deus, a encarnação do próprio Deus, conforme João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra viva que existia desde o princípio, antes da criação do mundo. João 3,16 nos informa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Cristo não é apenas nosso Salvador, mas Ele é também o Senhor de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. A imagem do Deus invisível nos mostra que Cristo não é apenas uma figura representativa de Deus, mas a própria manifestação visível de Deus. Então, em Jesus, nós vemos Deus de uma forma humana. Em Cristo, temos acesso direto ao Deus invisível. Se quisermos entender o caráter de Jesus, Deus, basta olharmos para Cristo. João capítulo 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito está junto do Pai e tornou princípio. Esse versículo reforça que Jesus é a perfeita revelação de Deus ao mundo. Jesus, quando esteve na terra, foi aquele sofredor, servo, escrito por Isaías. Ele veio em forma humilde, nascendo uma manjedoura, vivendo como um de nós para ensinar o caminho de Deus.
Ele não foi reconhecido pela sua aparência física, ou por riquezas, ou por santidade, pureza e paixão. Ele foi, pois, diz Filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, embora sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente. Obediente até a morte, e morte de Cristo. Ele se sacrificou por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua missão, amados, não foi só apenas ensinar boas novas, mas ser boas novas. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de mundo. Mateus 20. A sua vida foi uma expressão máxima do amor de Deus por nós. Muitas vezes, nós não vemos Jesus lutando contra a tristeza. Mas hoje vamos dar uma olhadinha nesse lado, no jardim do Getsêmani. Nesse ponto, a Bíblia diz assim, que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Mateus 26, 37. E disse aos seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a minha alma está triste até a morte. Nós não estamos acostumados a ver esse lado de Jesus. Mas ele estava tão triste que pediu aos seus discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Fiquem comigo e orem comigo. Mas por que Jesus estava tão angustiado? Porque ele sabia o que estava para acontecer com ele. Foi realmente uma noite muito triste para Jesus. Anteriormente, enquanto comiam, ele disse, em verdade vos digo, e um de vós me trairá. Mateus 26, 21. Um dos 12 que esteve com ele durante 3 anos, deliberadamente virou as costas para ele e o traiu por dinheiro. Então, quando saíram para o Monte das Oliveiras, Jesus disse aos seus discípulos, todos vós, esta noite, vos escandalizarei de mim. Em outras palavras, vocês vão me abandonar. Jesus sabia que eles iriam virar as costas, fugir. Todos eles. 3 anos de vida junto, trabalho em conjunto com Jesus, mas temendo pelas suas próprias vidas, deixaram Jesus enfrentar a morte sozinho. Foi extremamente triste para Jesus. Não simplesmente que seus discípulos falharam com ele, mas porque ele sabia o que estava para acontecer com ele. Jesus não só sabia que ia morrer, mas a forma que ele ia morrer, crucificação. Era a forma mais cruel, mais torturante, mais dolorosa que a pessoa ia sofrer. Então, a morte por crucificação foi projetada para produzir o maior grau de vergonha na pessoa, para infligir o máximo de dor durante o maior tempo possível. Jesus sabia que estava prestes a acontecer, mas ele não estava pensando apenas nos pregos que iriam perfurar as mãos e pés, porque na sua morte, ele sabia, ele estaria tomando sobre si o pecado de toda a humanidade, pecado que ele não conhecia e nunca tinha. Não admira que ele prostrou-se o seu rosto em terra e orou. Mas Lucas nos informa assim, que Jesus estava em tal angústia que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 44. Então nós estamos vendo Jesus em agonia. E Jesus orou, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. A parte da humanidade dele clamava contra a dor, mas, no entanto, o seu espírito ansiava obedecer à vontade do Pai. A carne não queria ir para a cruz, mas seu espírito queria realizar o plano do Pai para salvar o mundo. Então Jesus experimentou essa luta. Não houve incumprimento nem resistência. Ele compartilha o que está realmente no seu coração. Amados, também compartilhemos as nossas lutas com Deus. Para permanecermos fortes, nós precisamos orar e orar muito. Por isso que Jesus disse a Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está
Pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Muitas vezes a nossa carne, o nosso velho eu, nos diz para fazermos as coisas nossas maneiras, a nossa maneira, contra a vontade de Deus. Mas o Espírito conhece a vontade de Deus e ele quer que nós façamos o correto. Essa é a fórmula, amados. Vigiar e orar. Não satisfazer os desejos da nossa carne. Essa luta é mais do que uma luta física. Ele é uma luta espiritual. Jesus passou por uma grande tristeza, uma grande luta, mas triunfou através da sua total submissão ao Pai. Por causa de quem? Por nossa causa, por sua causa, meus irmãos. Então nós podemos falar assim: entenda que a sua vida foi comprada por um preço muito alto. Você tem que valorizá-la. Creia em Jesus hoje, obedeça o seu mandamento e você vai reconciliar com Deus e receber uma nova. Amém? Como primogênito, Cristo deve ter a primazia nas nossas vidas. Ele não pode ser apenas uma parte da nossa vida. Tudo o que fazemos deve girar em torno da sua soberania e vontade. Ele é o nosso Salvador vivo. Ele não está mais morto. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele continua sendo o bom pastor que guia, protege, cuida das suas ovelhas. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e por meio dele temos acesso ao Pai. Hebreus 3:18 diz: Jesus, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em Apocalipse, o próprio Senhor registra: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Então, quando Jesus fala isso, ele afirma a sua eternidade e soberania sobre todas as coisas. Ele fala que é o início e o fim de tudo, tanto no tempo como no propósito de Deus para com o universo. Então, compreender essa verdade, amados, vai nos ajudar a confiar nele em todas as áreas da nossa vida. Cristo é o alfa, o princípio de todas as coisas. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, significa o princípio. Quando Cristo se refere a si mesmo como alfa, ele está dizendo que ele é a origem de tudo que existe. Como dissemos em João 1, no princípio era o verbo, Jesus. Significa que ele, antes de qualquer coisa existir, ele já era. Quando reconhecemos que ele é o alfa, devemos entender que a nossa fé, a nossa salvação e a vida cristã começam nele e somente nele. Mas ele diz também que ele é o ômega, o fim de todas as coisas. Ômega é a última palavra do alfabeto grego, simbolizando o fim. Significa que Cristo não apenas iniciou a criação, mas ele também atrará a sua conclusão final. Ele é o propósito final de toda a existência. Ele já conhece o fim de todas as coisas. Está no controle, mesmo quando não podemos ver o desfecho. Nossa esperança está na segurança de que, ao final, ele será glorificado e seu reino prevalecerá. Amém? Cristo é o primeiro e o último. Apocalipse 22:13. A soberania de Deus no tempo e na eternidade. Ele está no início, no meio e no fim de cada fase que nós enfrentamos, cada fase que passamos. Ele está junto conosco. Amém? Quando estamos em momentos de dificuldade ou incerteza, devemos lembrar que Cristo governa o passado, o presente e o futuro. Cristo é o princípio e o fim. Indica que Jesus é a fonte de toda a criação e também o objetivo final de tudo que existe. Ele é tanto o arquiteto como o consumador da redenção. Cristo não apenas iniciou o plano da salvação, mas ele também o completará. Filipenses capítulo 1, verso 16 diz: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo, até a vinda dele. Amém?
O seu poder demonstrou de muitas maneiras. Curou enfermos, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, multiplicou pães, peixes, transformou água em vinho, expulsou demônios. Mas o seu maior poder não foi sobre a natureza ou as doenças, foi sobre o pecado e a morte. Na cruz, Jesus exerceu um poder que vai além do que podemos entender. Pela sua morte, ele pagou o pecado, pagou o preço pelos nossos pecados, quitou nossa dívida. Em sua ressurreição, ele venceu a morte. Romanos 6:9 diz assim: sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus não apenas tem poder sobre a morte, ele é a vida. Hebreus 12 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, está sentado à direita de Deus no trono. Amém. Ele disse, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é o Criador e sustentador de tudo, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele denota supremacia, autoridade e precedência. Cristo não é o primeiro ser criado, mas é aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Portanto, ele não é uma mera criatura. Cristo é o Criador, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Cristo não apenas criou o universo, mas ele o mantém funcionando perfeitamente. Embora existam milhares e milhares de astros, estrelas, constelações, ele é o maestro que coordena tudo para que haja harmonia. Sem ele, o caos reinará. Esta verdade, essa segurança, nos dá certeza que estamos firmes no Senhor. Hein? Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, nós podemos confiar que Cristo está no controle e sustenta as nossas vidas. Então devemos descansar no fato que nada escapa ao seu cuidado soberano. O Filho, diz Hebreus, é o resplendor da glória de Deus. É a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo, amados, é a fonte de direção e vida da igreja. Assim como o corpo depende da cabeça para orientação e vida, a igreja depende de Cristo para a sua direção espiritual. Sem ele, a igreja se perderia e não teria vida verdadeira. Então, o que devemos fazer? Submeter-nos à liderança de Cristo em todas as áreas da igreja. Nenhuma tradição ou opinião pessoal deve estar acima da vontade do nosso Senhor, que é a cabeça de tudo. Efésios 5:23 diz: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ele é o Salvador da igreja. Cristo foi o primeiro na ressurreição, princípio primogênito, dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Ele foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer, garantindo, então, para nós, para a nossa alegria, a nossa ressurreição. Amém. Um pregador disse: o Senhor ressuscitado é a nossa garantia de que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. A ressurreição de Cristo nos dá esperança e certeza que, assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. A nossa fé, amados, não está em um líder morto, mas no Senhor vivo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15.
Jesus voltará entre as nuvens. O retorno de Jesus vindo entre as nuvens é a imagem central do ensino cristão. Essa visão está bem definida nos evangelhos. Em Atos diz assim: após a ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e 2 anjos disseram aos seus discípulos que ele retornaria do mesmo modo que o visto subir. No momento e no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Apocalipse 15. Essa passagem reforça que o retorno de Jesus será visível a todos os povos da terra. Isso num evento global, todo mundo vai ver ao mesmo tempo, a terra toda, assim como foi visto indo entre as nuvens. Jesus descreve o seu retorno dizendo assim, Mateus 24, o Filho do Homem aparecerá vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O retorno de Cristo será o cumprimento do plano final da redenção. Ele virá para julgar o mundo, recompensar os justos e estabelecer o reino eterno. Paulo escreve a segunda vinda de Cristo dizendo assim, os mortos, 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os crentes que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Jesus nos alertou os discípulos a estarem sempre atentos e prontos, pois a data do seu retorno é desconhecida. Estejamos sempre prontos, esperando. Filipenses nos diz que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele será glorificado por todas as nações e reinaremos junto com ele. Amados, em Cristo encontramos tudo o que precisamos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Criador e sustentador de todas as coisas, o cabeça da igreja, aquele que ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Como cristão, devemos amá-lo, honrá-lo como Senhor supremo de nossas vidas. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, saiba que Ele está de braços abertos para recebê-lo, para perdoá-lo, para transformá-lo. Que possamos todos viver para a glória dEle, esperando com alegria o dia da sua vinda gloriosa. Que a paz esteja com todos nós. Convido a igreja a ficar de pé, e no 140.